Senhor, eis-me aqui buscando trilhar os caminhos de vosso Filho Jesus. Quero conhecer melhor a vossa palavra para poder vivê-la com autenticidade. Sanai minhas dúvidas, Senhor, e me fazei anunciador de vossa palavra, principalmente pelo testemunho da partilha e da vida em comunidade. Tornai nossa igreja cada vez mais discípula e missionária, vivendo o amor em verdadeira caminhada sinodal. Dai-me a vossa bênção, Senhor. Amém. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 25 de janeiro. Nós vamos então, continuando a nossa reflexão, buscando luzes na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Vale lembrar que hoje a igreja celebra a conversão de São Paulo. Nós celebramos com alegria esta conversão do apóstolo fiel missionário. Ele abraçou com fervor a causa de Cristo, levando o evangelho a todos os cantos do mundo. Nós estamos neste dia ouvindo as suas palavras, então que nós possamos hoje, se possível, em comunidade, celebrar a conversão de São Paulo. O texto bíblico que nós vamos ouvir hoje é a continuação do capítulo 7. Como nós falávamos ontem, um capítulo onde Paulo procura responder a uma carta recebida da comunidade de Corinto, apresentando-lhe vários problemas. Hoje o problema será os casamentos mistos, isto é, entre uma pessoa cristã e uma pessoa que não acreditava em Cristo. Então Paulo vai falar desse problema, que é um problema novo, que não vai encontrar no Evangelho nenhuma regra. Então vamos ver o que Paulo diz hoje sobre esses casamentos mistos. Quem irá proclamar o texto para nós será Nadir, de Betim, Minas Gerais. O texto então é o capítulo 7, versículos 12 a 16. Ouçamos. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se um irmão desposou uma mulher pagã e esta consente em morar com ele, não a repudie. Se uma mulher desposou um marido pagão e este consente em coabitar com ela, não repudie o marido. Porque o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, quando, na realidade, são santos. Mas, se o pagão quer separar-se, que se separe. Em tal caso, nem o irmão, nem a irmã estão ligados. Deus os chamou a viver em paz. Aliás, como sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvarás a tua mulher? Esta passagem bíblica traz um problema novo. Agora, na comunidade cristã, começam a aparecer casamentos mistos, pessoas cristãs se casando com pagãs. Algo possível, Paulo não proíbe isso. É um sinal desta grande mudança que o evangelho provocou, porque entre os judeus era impossível isso. Para os judeus deveria haver uma única religião no seio familiar. E também para os gregos, os romanos, era assim. Todas as famílias, toda casa deveria ter uma religião única. Os cristãos se abrem para acolher os outros.
porque Paulo, como os cristãos das comunidades primeiras, acreditavam que era possível alguém se converter convivendo com o cristão. Então, uma esposa cristã, uma esposa dedicada ao Evangelho, poderia levar o seu esposo à conversão. É a subversão de uma lógica, porque na lógica social da época e na lógica científica, digamos assim, o impuro torna o puro impuro. Se você coloca algo sujo na água limpa, a água limpa se torna água suja. Mas para o Evangelho, o puro pode tornar o impuro puro. O puro pode contagiar o impuro. Então, uma esposa pura, dedicada ao Evangelho, poderia levar seu marido à conversão. Por isso é possível esses casamentos mistos, é possível já de fato acolher no seio da comunidade um pagão, mesmo que ele não tenha se convertido, porque é esposo de uma irmã, é a esposa de um irmão. Então, essa abertura para o diferente, abertura para aquele que é de fora, que antes era visto como algo que deveria ser rechaçado, deixado de lado pelos judeus. O cristianismo abre para essa fraternidade universal, mas no desejo de que, ao final, todos compreendam a novidade do Evangelho e abracem a fé em Jesus Cristo. Paulo abre mais uma exceção aí que subverte uma lógica. Ele permite a separação. Se aquele que não crê, o pagão, quer se separar, que ele vá, que ele se separe. Então, ele não tem a força do sacramento porque ele não acredita no sacramento. Mas aquela pessoa que acredita, aquela pessoa que abraçou a vida sacramental, essa não deve se separar. Deve buscar com todas as suas forças manter a união. Mas aquele que não acredita, ele já não acreditava antes. Então, por isso, Paulo permite que ele vá, que ele se separe. É a novidade dessa pregação de Paulo, essa paciência histórica, esse desejo de conversão do outro, mas não de imposição. Se ele não quer se converter, que ele se vá, porque ninguém é responsável pela salvação do outro. Ninguém vai conseguir, de fato, salvar o outro. Nós nos salvamos juntos, mas quem não quer caminhar juntos não vai conseguir, de fato, seguir adiante. Então, por isso é permitido que ele vá, que ele parta, né? Então, que nós também possamos hoje ter essa paciência histórica, acolher os irmãos de outras religiões, saber amá-los, saber tê-los em nossa comunidade. E se for para eles se converterem à nossa fé, abraçar a fé em Jesus Cristo, que bom, porque nós cremos que este é caminho da vida. Mas se não for, que eles possam seguir a sua vida, na sua religião, no seu costume, ou até na ausência de religião. É uma escolha pessoal, e toda escolha tem as suas consequências. Quem somos nós para julgar qualquer irmão, qualquer religião? É preciso trabalhar com amor, tendo a paciência que o nosso testemunho contagie os outros. Não precisamos ficar brigando por causa de religião, querendo convencer os outros à força. Vamos convertê-los pelo convencimento do nosso testemunho, da nossa fé. Que Deus então nos ajude a mantermos esse diálogo religioso, um diálogo amoroso. Toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Bom dia, Eliane. Bom dia, Frei Gilberto. Bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nesta manhã, paz e bem. Que bom a gente poder, né, Eliane, mais uma vez, ter aqui Paulo como referência para essa catequese, para a gente conhecer mais da palavra de Deus. Olha, todo aquele dilema vivido naquela época, casamento entre cristão e não cristão, Paulo enfrenta isso de uma maneira muito pedagógica, ouvindo o povo e colocando a proposta do Evangelho que não exclui ninguém. Não é isso mesmo? É isso mesmo, Fanhada. Inspirado pelo Espírito de Deus,
Paulo então retoma de novo a sua catequese. E ele ressalta 2 pontos muito importantes. O primeiro é que a novidade do Evangelho é capaz de seduzir as pessoas de tal modo a entusiasmá-las e transformá-las por dentro. Lembrando que ficar entusiasmado significa estar cheio do Espírito de Deus. O segundo ponto que Paulo ressalta é que para o Evangelho não há fronteiras. Segundo o Papa Francisco, a palavra de Deus está sempre em movimento, é viva e eficaz. E como disse o nosso grande missionário João Rezende, a boa nova é como a rama de abóbora, não se deixa intimidar por cercas nem muros, ela brota em terrenos baldios e produz muitos frutos. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, terminamos então mais uma reflexão. Neste dia quero terminar reforçando uma frase que São Paulo nos fala hoje. É para viverem na paz que Deus chamou vocês. É para viverem na paz que Deus chamou vocês. Que a paz de Deus permaneça então no seio de todas as nossas famílias, de nossas comunidades. Que nós possamos viver a verdadeira paz. E que São Paulo, que hoje celebramos a sua conversão, nos leve a uma verdadeira conversão, que nós saibamos de fato cada dia nos converter, porque é um processo que não termina nunca. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.